Gente, obrigado por estar aqui, todo mundo, tirar o tempo de vocês para isso. Todo mundo tem, né, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, um prato cheio, no sentido de que todo mundo tem alguma coisa para fazer. E vocês pausaram o seu dia para estar aqui com a gente, e eu sou muito grato e fico muito honrado pela presença de cada um de vocês aqui. A minha expectativa é que vocês aprendam no sentido... Eu sempre acreditei, desde sempre na minha vida adulta, que a gente só aprende quando a gente quer aprender. Eu ouvi isso de um mentor há muitos anos atrás, que você pode ter um PhD, um mestre chinês do seu lado, ensinando coisas, mas se você não estiver aberto para aprender, aquela pessoa com todo o conhecimento que ela tem, vai fazer muito pouco por você, porque você não está disposto a aprender. Então, o aprendizado, para mim, ele acontece de forma muito mais intensa da parte de quem recebe do que da parte de quem passa, né? Então, é por isso que eu vejo o Jacir nessa carreira, nesse momento de tantos convites e aumentando o número de convites por causa disso, porque as pessoas estão famintas por atender. Tem um versículo no livro de Provérbios que Salomão fala assim: a alma farta pisa os favos de mel, mas para o que tem fome todo amargo é doce. É isso, tá? Quando a gente quer aprender, mesmo na amargura, mesmo no sofrimento, mesmo nas coisas que não são tragáveis, né, que não são muito agradáveis, a gente aprende com tudo isso. Então, essa é a minha expectativa com vocês hoje, de lançar um monte de coisa aqui, um caminhão de coisas, para que depois, com o tempo, vocês vão começando, fazendo os seus próprios estudos, lendo os seus livros, buscando mais conhecimento, a gente vai voltar a se reunir mais para frente. Mas vamos lá, então, eu resolvi chamar essa palestra, embora ela tenha um outro nome, As Três Revoluções e o Coração do Conservadorismo, como uma catchphrase, né, como uma forma de atrair a atenção das pessoas. Deixa eu mudar aqui. Essa entrevista que eu tive com o Paulo e com a Ana na semana passada foi uma das maiores honras que eu tive na minha vida, né? Para quem assistiu, vocês se lembram que eu falei para a Ana, né? Eu sempre fui ídolo aliás, a Ana sempre foi uma ídolo do vôlei para mim. Eu joguei vôlei muitos anos da minha vida, quase 12 anos, não segui carreira porque não deu, né? Você tem que disponibilizar de muita coisa, abrir mão de muita coisa, e a minha vida profissional já estava se encaminhando para outro lado, mas super fã dela, e para mim foi assim uma das... Eu estava meio me beliscando enquanto a gente se conversava, né? E o Paulo dispensa apresentações, neto do último presidente do regime militar no Brasil, uma pessoa que eu respeito muito, admiro pra caramba. Então, para quem, de novo, para quem não assistiu a entrevista, está no meu YouTube, no meu canal, e também está no site do Neemias, depois eu vou passar para vocês. Aula passada eu passei 15 dias atrás, a gente estava falando sobre a Constituição, eu coloquei essa foto aí, as fotos da esquerda, basicamente todos nós conhecemos, porque são aqueles que dão a cara lá fora o tempo todo, né? A Bárbara, o Gustavo, a Cristina Gremel, a Carla Zambelli, o Paulo, o Constantino, o Jacir. São pessoas que estão dando a sua cara e sendo os nossos porta-vozes, as nossas trombetas lá fora. Do lado direito, nós temos as pessoas que, da forma como eu entendo, são os formadores do grupo do lado de cá, né? Então, tem aí o Flávio, e são fisionomias que eu não sei quantos de vocês que os veem agora sabem quem são, né? O da esquerda, o primeiro é o Flávio Quintela, mora em Miami, aqui nos Estados Unidos, mas ele vai sempre para o Brasil. Do lado dele é o Alex Catarino, embaixo do Alex Catarino é o Bruno Garchagen, do lado esquerdo do Bruno Garchagen é o... Oh, esqueci o nome do cara, que legal, né? Esqueci o nome dele, mas enfim, ele trabalha com essa logo que vocês veem aí, Brasil Paralelo, Leandro alguma coisa, eu vou lembrar o nome dele. Tá? E aí, onde está a escola de Neemias? O nosso papel, o meu papel como escola, é esse papel deles, é o papel de formação de bastidores, formação acadêmica, né? Por exemplo, muito brasileiro fala, eu sou de direita, eu sou conservador. Quando eu pergunto, tá, o que é ser conservador e o que é ser de direita, normalmente as respostas são,
porque eu acredito na família, porque eu acredito em Deus, porque eu acredito na pátria, e meio que para aí. Porque eu acredito nas armas, na defesa pessoal, e mais ou menos para aí. E tudo isso são consequências de um pensamento conservador, não são a causa, não são a fundação, não são o alicerce. Então, esse é o papel da Escola de Neemias aqui nos Estados Unidos, obviamente, focado muito nos conservadores americanos. Os conservadores americanos já se perderam, né? Eles diluíram demais, a Roseni mora aqui, sabe disso, a Fátima mora aqui, sabe disso, o Joe mora aqui, sabe disso, o conservadorismo aqui hoje é quase uma praga a ser eliminada, embora ainda seja muito forte, bem no coração do país, como nós estamos aqui no interior do Texas, né? Mas eles se esqueceram muito, e como a gente diz aqui, take for granted. Eles simplesmente ignoram muito do que eles poderiam estar apreciando hoje de liberdades por puro desconhecimento ou, quando não é desconhecimento, por negligência. Então, esse é o nosso papel. Estou aí junto com esse grupo da direita, trabalhando em formação de mente, formação de coração para isso. Eu queria começar aqui porque já de cara eu queria provocar vocês a algumas reações, né? Quantos de vocês, deixa eu puxar aqui a visão de vocês, os quadrinhos. Quantos de vocês, levanta a mão quem viu o caso dessa mulher aí aqui nos Estados Unidos? Todos viram? Todos, ok. É a Sim. sobrinha do... Sim, Sobrinha do Chico Buarque, é isso? É. E a filha do João Gilberto, né? João Gilberto. Tá. Eu queria colocar isso para vocês e queria que vocês Ilustre me colocassem... desconhecida que acabou de... Eu queria que vocês colocassem dedo positivo ou negativo para essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Vocês acham que o que ela fez é repugnante ou não? Coloca o seu dedo para cima ou o dedo para baixo, deixa eu checar aqui. Eu estou sem repugnante. imagem, então, Sim, Eu só quero concordo saber também. se vocês acham que o que ela fez é repugnante. Se é repugnante, vocês põem o dedo para cima. repugnante, para cima. Se pra vocês cima. não acharam É repugnante, põem o dedo para baixo. Tá, a gente está dividido, alguns eu não consigo ver na tela, mas enfim. O que eu estou provocando vocês aqui é basicamente o tema, o conteúdo, o coração do que a gente vai falar a partir de agora. Mais um dedinho para cima ou para baixo aí de todos vocês. Carla Zambelli, uma das nossas heroínas lá em Brasília, tuitou isso aqui. Filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque, pisoteia e samba em cima da bandeira do Brasil. Vamos propor um projeto de lei que penalize com prisão sem fiança ou responsabilidade criminal o ato de queimar, danificar, modificar ou atacar os símbolos nacionais. Dedo para cima quem concorda com a Carla Zambelli, dedo para baixo quem não concorda com a Carla Zambelli. 1, 2, para cima, para cima, para cima. A Fátima não concorda. A Edna, eu não consigo ver se o dedinho dela está para cima ou para baixo. Ela ainda não decidiu. A Ana concorda. O Márcio eu não estou vendo, então não dá para saber. Mas a maioria concorda que a lei tem que ser feita. De acordo. Hã? De acordo também, de acordo também. Ok. Então, eu estou fazendo isso para provocar uma visão de mundo diferente para alguns de vocês, em cima dessa informação que a gente tem nesse slide. Em 1989, chegou na Suprema Corte o caso para ser analisado, Texas versus Johnson. Esse senhor Johnson, deixa eu ler que fica mais específico e eu vou ao ponto. No caso Texas versus Johnson, a Suprema Corte Americana debateu sobre se a primeira emenda à Constituição, que protege a liberdade de expressão, protegia o fato ou o ato de se queimar a bandeira dos Estados Unidos como um comportamento coberto pela liberdade de expressão. O caso de Gregory Johnson, que foi preso em 1984 aqui no Texas, porque ele queimou a bandeira em um protesto contra o então presidente Ronald Reagan, foi levado à Corte Suprema em 1989. O caso foi decidido por 5-4, a decisão determinou que a lei do Texas era inconstitucional e na decisão da maioria os juízes declararam que, abre aspas, se há um princípio fundamental por trás da primeira emenda é o de que a Constituição Federal não dá ao governo do Texas autoridade constitucional para proibir a expressão de uma ideia
e aqui está o coração disso, simplesmente porque a sociedade texana a enxerga como repugnante ou ofensiva. A decisão, por fim, baniu as leis de execração de bandeiras que existiam em 48 dos 50 estados americanos. Então, vocês começam a enxergar uma visão de mundo que, de uma certa forma, eu acredito, nos números que a gente tem hoje, e aqui essa sala hoje provou isso, que a cultura brasileira, nós, como todos nós brasileiros que estamos vindo de uma fonte cultural muito parecida, tende a pensar de uma forma, tende a pensar de um jeito, tende a pensar, neste caso, que sim, execrar a bandeira desse jeito é algo repugnante e deveríamos ter leis que não só proibissem, mas, no caso de ser feito, que realmente punisse e disciplinasse a pessoa que fizesse aquilo contra a lei. Então, eu quero mostrar para vocês um outro lado disso, porque eu quero sugerir, aqui é uma sugestão, é uma ficção, eu criei essa decisão da Suprema Corte do Brasil e, mais ou menos, mais uma vez, eu queria ver o positivo ou o negativo de vocês depois que eu terminar de ler. Então, eu inventei essa história, tá? Uma suposição. No caso Gilberto versus Zambelli, o Supremo Tribunal Federal, isso do Brasil, debateu sobre se a Constituição de 88 protege o ato de se sambar na bandeira do Brasil como forma de liberdade de expressão. O caso de Bebel Gilberto foi levado à corte pela deputada federal por São Paulo, Carla Zambelli, em 2022, depois que a cantora pisoteou a bandeira brasileira num show em São Francisco, Califórnia. O caso foi decidido por 9-2, votaram a favor da cantora apenas os ministros nomeados por Jair Bolsonaro. Em sua decisão, Nunes Marques e André Mendonça enfatizaram, aspas, se há um princípio fundamental por trás do artigo 5º da Constituição, é que a Constituição não dá a uma deputada federal a autoridade constitucional de proibir a expressão de uma ideia simplesmente porque a sociedade brasileira a enxerga como ofensiva ou repugnante. Quantos de vocês fariam um positivo para a decisão aqui fictícia do Nunes Marques e André Mendonça? Deixa eu dar uma olhada. Fiquem com o seu dedinho aí para cima ou para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. A maioria está com os fictícios ministros. Então, assim, essa introdução é para apresentar para vocês uma ideia, um conceito que não está introjetado no brasileiro como cultura, porque a cultura brasileira ela vem de uma fonte portuguesa, com fortes influências hispanas, com fortes influências católicas. Nós trabalhamos muito na questão de controle. O brasileiro, o latino em geral, eu vejo aqui, nós estamos muito perto do México, o latino em geral tende a tentar ter um controle das coisas de uma forma mais intensa, mais pesada do que a cultura americana. E quem conhece bem as duas culturas, no caso nós temos várias pessoas que nasceram no Brasil, mas vieram para cá e entendem isso. Então aqui eu quero começar a trabalhar com a cabeça de vocês, indo para essa visão de o que é uma ideia de um big government, de um governo que vai procurar disciplinar, coordenar, monitorar, controlar as menores ações e comportamentos de um povo, e um outro governo que vai deixar com que o povo defina que tipos de comportamentos ou ações aquele povo quer ter e definir como parte da sua cultura. Esse, basicamente, é o contexto e o conteúdo do nosso encontro de hoje, né? O tema dessa palestra original é esse que vocês veem aí, Um Planeta, Dois Mundos, as origens histórico-filosóficas das diferentes sociedades das nações. E eu, para vocês hoje, estou ampliando esse título para Um Planeta, Dois Mundos, as razões pelas quais o governo do Brasil provavelmente nunca será conservador e porque eu continuarei a minha cruzada para que você seja um conservador. Então, eu vou explicar por que eu não acredito que o governo do Brasil seja, num curto ou médio prazo, conservador, mas por que você individualmente não só pode, mas deve.
E, com isso, a gente, obviamente, precisa do que já se sempre fala sobre isso, conhecimento, construção de conhecimento. Eu falo na grande, esmagadora maioria dos meus públicos aqui e nesses cursos online são cristãos, né? E eu sempre faço a pergunta para cristãos. Eu acredito que todos nós que estamos nessa aula hoje, nesse encontro, se alguém perguntar para você por que você é cristão, você vai saber explicar exatamente o porquê, talvez em 2 frases, né? Basicamente dizendo, eu não sou nada, eu estou perdido, sem Cristo eu estou caminhando para a destruição, mas um dia eu encontrei com um Salvador e a graça dele me alcançou. É muito fácil para nós explicarmos por que nós somos cristãos, e essa mesma facilidade não acontece, e ela deveria acontecer, quando alguém pergunta para você, para mim, por que você é conservador? Não só o que é ser, mas por que você é. Porque quando você tem o argumento para dizer por que você é conservador, e a gente sabe, todos nós aqui, e é por isso que eu sempre procuro falar, como o Jacir, eu tenho exatamente a mesma mente e o mesmo coração. Eu procuro não falar com a minha bolha o tempo inteiro, dentro da minha bolha, porque a resposta que eu vou ter de vocês é muito próxima a tudo que eu acredito, é muito próxima a tudo que eu tenho como valores e como princípios que norteiam a minha vida nessa terra. Por isso que eu gosto de cruzar a ponte para passar do outro lado, para tentar entender por que o outro lado pensa como pensa e dentro das possibilidades, tentar deixar sementes lá para que eles comecem, pelo menos, a parar para pensar no porquê eu penso como eu penso. Vamos começar, então. O meu trabalho, já há quase 25 anos da minha vida, é na área de governos. Eu trabalhei em governos de mais de 20 países, a grande maioria deles na América Latina, então eu tenho uma experiência com a América Latina muito forte, mas também trabalhei em alguns países da Europa, 3 países de língua portuguesa na África, a partir de 2012 aqui nos Estados Unidos. Então, como o meu foco está no governo, eu vou trabalhar muito com a questão de a definição do conceito, a definição dos valores que estão por trás desse corpo de pessoas ao qual nós denominamos governo. A definição do dicionário Merriam-Webster aqui nos Estados Unidos, a minha tradução livre, governo, é a entidade através da qual uma unidade política exerce autoridade social e realiza funções baseadas em estruturas legais produzidas por crenças culturais. Guardem esses 2 termos em azul. Estruturas legais que são criadas por crenças, por valores, por princípios, que são compartilhados dentro de uma dada sociedade, geralmente classificada de acordo com a distribuição de poderes dentro dela. Esta é a definição do dicionário do que significa a palavra governo. O meu foco aqui não está numa questão partidária, se é de direita ou se é de esquerda, se é monarquia, se é autocracia, se é oligarquia, se é plutocracia, se é democracia, se é república. O meu foco não está no sistema de governo, ele está na definição do conceito, o que é governo. É um corpo que está fundamentado em estruturas legais, alicerces dessa casa são legais, mas esses alicerces foram produzidos por crenças, por valores, por princípios que vieram antes da estrutura. E é aqui que está o coração de toda essa palestra a partir daqui. Então, o governo, tal como o mercado de trabalho, tal como a religião, tal como a educação, tal como a família, tal como o meio ambiente, cada uma das políticas públicas que nós determinamos como políticas públicas, primeiramente acontece quando se tomam decisões. O governo, ele é o final de uma carreira, de uma jornada, de uma tomada de decisões. Antes da tomada de decisões, elas são balizadas por ideias, e as ideias vêm de sistemas de crença, de visões de mundo, de valores, ou do que a gente chama tecnicamente de cosmovisão. Um sistema de crenças criam ideias, ideias criam decisões, decisões formam família, mercado, governo, religião, educação, meio ambiente, economia, o que quer que seja, tá? A partir dessa estrutura,
No caso, o governo, ele vai gerar consequências. No caso, a família, quando você tem um sistema de crenças, uma visão de mundo que gera uma ideia de família, que geram-se decisões sobre a família, esse grupo de decisões, em relação ao que é uma família, vão gerar consequências. Quando você acredita que você pode ter uma família composta apenas por pessoas do mesmo sexo, você vai ter consequências. Quando você acredita que uma família é composta apenas por um homem e uma mulher, no sentido de que haja procriação e multiplicação e continuação da vida, você vai ter consequências diferentes. Essa estrutura aqui inicial que eu queria que vocês, a partir de agora, transferissem para cada um dos slides que a gente vai ver a partir de agora. Visão de mundo gera ideias que geram tomadas de decisões, que gera aquilo que seja política pública e que geram consequências a partir dela. Está aí, como o Jacir sempre começa, né, e termina, tudo começa no pensamento, o pensamento gera uma crença, a crença gera um comportamento, o comportamento gera uma ação, a ação gera uma experiência compartilhada, até que se volte ao pensamento para a geração de outra forma de mentalidade, e praticamente esse é o ciclo das políticas públicas. Este é o ciclo onde se debatem políticas públicas, e como eu disse já para vários de vocês várias vezes, existem pessoas dentro dos governos hoje fazendo esse processo de construção de pensamentos e de políticas públicas que estão definindo a vida dos nossos netos e nós não estamos sabendo. Ou eles estão deixando claro quais são os resultados que eles querem dessa composição, pensamento, crença, comportamento, ação, experiência, e nós não estamos abrindo a nossa boca ou minimamente reagindo para interromper. Graças a Deus a gente vê o Brasil se levantando, aqui os conservadores se levantando na Europa, na Holanda, no Chile, na Argentina. As pessoas estão até por um aperto, por uma pressão momentânea, né, porque o dinheiro acabou, e essa a gente sabe, né, o comunismo, Margaret Thatcher dizia que o comunismo continua enquanto o dinheiro das pessoas não acaba. Quando acaba o dinheiro, acabou o comunismo, né? E assim é no mundo inteiro, tá? Então, mentalidade aqui é valores, a gente vai estar falando bastante sobre os nossos valores, quais são os valores que direcionam e norteiam as decisões não só pessoais que nós tomamos, familiares, mas especialmente nesse caso e neste momento, daqueles que nos governam, os nossos governos. Vamos voltar na história. E, de novo, gente, 12 horas de curso, a gente vai lá para 500 anos antes de Cristo, para a República Romana, ver um pouquinho do legado da República, não do Império, da República Romana na história da civilização ocidental e o que a República Romana deixou de legado para o conservadorismo. Eu coloquei essa foto, eu não sei se esse cara é o cara, mas eu coloquei como se fosse, né? Marcus Túlio Cícero. Cícero foi um grande senador romano, um homem que influenciou o final do processo da República de uma forma muito intensa, e ele influenciou a República de uma forma tão intensa que os seus detratores, os seus adversários políticos, por causa da sua ação, agência, atividade. Quando eles mataram... Eliel, Oi. desculpa interromper, mas tem alguém que está com o áudio aberto aí, que está fazendo bastante barulho, depois o vídeo vai ficar meio ruim aí para o pessoal. Obrigado, deixa eu mutar todo mundo aqui então, peraí. Mutado. Todo mundo mutado. Obrigado. Quem foi que falou? O Joe. Obrigado, Joe. Então, Marcus Túlio Cícero está aí, de novo, não sei se ele é esse nessa foto, né? Mas quando eles o mataram, quando o imperador romano o assassinou depois da morte de Júlio César, o imperador romano que o matou disse o seguinte: eu quero que ele seja morto, esquartejado, lembra mais ou menos da história do Tiradentes, né? Esquartejado, pedaços do corpo dele sejam colocados em vários lugares de Roma, mas as mãos dele e a língua dele, eu quero que fiquem expostos no Senado romano para que as pessoas vejam que o grande Cícero morreu. Era um homem que deixou em polvorosa, que infernizava, no bom sentido, a vida dos... No bom sentido para nós, né? Mas infernizava a vida dos grandes homens
dos grandes gestores romanos, como fazia João Batista, que a gente lê nos 4 evangelhos, com os grandes gestores romanos, os grandes controladores do império naquele momento, tá? Eu trouxe Cícero porque Cícero é um cara que os pais fundadores dos Estados Unidos copiaram muita coisa do que ele deixou como legado filosófico. E eu quero ler com vocês essa citação que está no livro Great Political Thinkers, página 133. Esse livro é de fácil acesso a quem quiser anotar. Ele diz o seguinte, o escritor do livro: a lei natural fala de Cícero, registros históricos de declarações desse homem, senador e diplomata Cícero. A lei natural é a razão sã em harmonia com a natureza. A lei natural é de universal aplicação imutável e eterna. Suas diretrizes nos levam a agir para o bem e suas proibições a prevenir o mal. Constitui-se pecado capital alterar a lei natural e é impossível aboli-la. Nem o Senado, nem o povo pode liberar de suas exigências, e não é necessário expositor ou intérprete para compreendê-la. Não haverá uma lei em Roma diferente da lei em Atenas, ou uma lei agora e uma lei no futuro, mas uma lei eterna e imutável, válida para todas as nações, agora e para todos sempre. Há um único autor e gestor da lei para todos igualmente, Deus. Obviamente, Deus, ele não tinha o mesmo Deus que nós temos, mas ele está falando da transcendência à humanidade, pois nele a lei se originou. Ele é seu promulgador e seu agente de aplicação. Quem quer que desobedeça à lei natural foge da sua humanidade e nega sua própria natureza e, por esta razão, deve sofrer os piores castigos. Nessa citação, Cícero diz que as leis naturais, que são as leis que, Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que são as leis que todos conseguem enxergar, até mesmo aqueles que não acreditam na existência de um Deus. Essas leis que são naturais e são determinadas por essa transcendência a qual nós chamamos de Deus, elas são eternas, universais, imutáveis, moralmente corretas, não podem ser rechaçadas e elas não podem ser eliminadas. Por conta disso, nós vemos que os países que estabeleceram as suas magnas cartas, e aos que estavam conosco 2 semanas atrás, vocês vão se lembrar quando eu estava comparando a Constituição brasileira com a Constituição americana. O fato da Constituição americana ser balizada, fundamentada nesses 6 tópicos: leis naturais eternas, universais, imutáveis, moralmente corretas, não podem ser repelidas ou eliminadas, é que este país tem como o único país do planeta que ainda tem a sua Constituição original. Todos os outros países revisitaram as suas constituições várias vezes. O Brasil já visitou 7 vezes. A 7ª revisão de 1988 já gerou mais 100 medidas provisórias, além dos 250 artigos e mais 116 emendas constitucionais. Então, você vê que é uma lei que está sempre, uma Magna Carta, aliás, sempre buscando ser revista. Por quê? Porque existe um dinamismo que não está balizado na crença de que as leis naturais são leis eternas, universais, imutáveis e assim por diante. Mas, enfim, essa é a lei, esse é o tema que vai levar vocês a palestra de 15 dias atrás, que está lá no meu canal do YouTube também, que vocês podem chegar lá, tá? Algumas coisas aconteceram nesse período aí, um pouco antes da morte de Cícero. Júlio César foi morto no ano 44 depois de Cristo, no mês de março. Ele foi assassinado por 23 senadores, um deles incluindo era o Brutus, né, que quando ele olha para ele, a velha frase, a frase famosa, até tu, Brutus, né, que ele pensou que estava muito próximo dele. Pela primeira vez, o exército invade o Senado. Era proibido o exército entrar no Senado, porque o Senado era um lugar, sempre eram representantes do povo. O exército entra, o exército faz cativos e envia para o exílio e mata vários dos senadores que não estavam alinhados com o novo imperador, e a partir daí começa um processo. E aqui, gente, estou falando em 3, 4 slides de 500 anos de história, pelo menos, 400 anos. É o momento em que a igreja dá as mãos ao Estado, é o momento em que o Estado se torna o determinador de caminhos da igreja, e a igreja é quem determina o destino dos estados. É uma simbiose
que vai se intensificando com o passar do tempo. A partir daí, a gente tem, e agora eu estou dando um milênio, aliás, 1000 anos pelo menos de história, um salto, idade média e a idade das trevas, né, a chamada Era das Trevas. O mundo viveu, pelo menos o mundo ocidental, na Europa, viveu o mundo chamado Idade das Trevas, depois dessa ruptura entre a separação de igreja e Estado, a partir do momento que os dois se tornaram um só, aquilo que a gente achava na nossa sã consciência, ou numa consciência muito simplista que ia dar certo, que agora o mundo vai funcionar, foi exatamente o resultado ao contrário, radicalmente oposto que criou, que foi a tirania, e especialmente nesse caso, a tirania de uma monarquia que se achava Deus na Terra, porque era a mão da igreja estava na cabeça do rei, né? Determinando os reis. Nós temos aí o período feudal, sociedade feudal de 600 a mais ou menos 1500 anos. Essa era a estrutura da sociedade, todos vocês sabem disso, né? Era uma estrutura de castas, quem nasce marginalizado, o escravo vai ser sempre marginalizado, quem nasce na realeza vai morrer na realeza. Então, todas essas classes sociais elas eram sólidas e asseguradas até que a pessoa morresse. Não havia deslocamento social entre uma camada ou uma classe ou uma categoria e outra, e nós sabemos disso, e no topo dela estava o Papa e a Igreja, e logo abaixo a monarquia. Tudo isso está acontecendo lá 1500, 1600, as características do feudalismo, do sistema feudal eram essas, na política os reis comandavam, a Igreja Católica sustentava o poder dos reis, na área social a pirâmide feudal era altamente hierárquica, é o que a gente vê nas castas da Índia até hoje, na classe econômica as pessoas tinham funções específicas, não havia nem regressão, nem ascensão social. Este foi, voltando ao nosso slide anterior, ou um dos primeiros que eu estava falando para vocês, esta era a mindset, era a mentalidade, eram os valores que geravam políticas públicas, que geravam ações, que geravam governos no período entre 500 e 1600, chamado período feudal. Todo o poder estava nas mãos da monarquia e da igreja, nós chamamos a este período de absolutismo, né? Era negra, onde as pessoas eram mortas simplesmente porque alguém não ia com a cara dela, ou por qualquer outro motivo indizível, né? Então, neste momento, o governo é definido pela religião. Quem define o que é governo, nós lembramos do primeiro slide falando a definição Merriam-Webster do dicionário, o que é governo. Em todo esse período sobre o qual nós estamos falando agora, que é o momento feudalismo, a religião era quem determinava o que era o governo, como ele deveria ser, como deveriam ser as políticas públicas, como as pessoas deveriam se comportar, como os reis deveriam se comportar, e você vê isso, nós vemos isso em todos os filmes de época, todos os filmes históricos que tem aí na nossa videografia, né? Então, este era o pensamento, a crença, o comportamento, a ação, a experiência, este era o ciclo vicioso de religião gera governo, que consolida e confirma a religião, que gera governo, e o ser humano, o indivíduo, não é visto neste momento. Não há o que nós temos hoje e lutamos por ter, algo chamado liberdade individual. Isso é algo alienígena ao sistema feudal. E indivíduos não interessam. Indivíduos só interessam quando eles estão dentro de um corpo que podem fortalecer o poder dos reis ou fortalecer o poder da religião. Este é o momento que está acontecendo no sistema feudal e, de repente, né, e a palavra de repente é muito entre aspas mesmo, acontecem dois grandes e poderosos eventos. E aí eu gosto muito de parar aqui quando dá para fazer uma interação legal, né? Mas alguns de vocês já devem ter em mente os dois momentos que acontecem que começa um crack, uma ruptura, um craquelamento nesse sistema feudal do que é a definição de governo. Os dois eventos foram, primeiro, a Renascença,
quando o antigo princípio grego do homem é a medida de todas as coisas começa a voltar ao centro das discussões filosóficas, das discussões culturais, das discussões acadêmicas, das discussões teológicas, começa um grande movimento, a partir daí saem os iluminismos, né? Nós ouvimos falar muito no Brasil do iluminismo francês, mas houve pelo menos 6 iluminismos no Brasil. As universidades no Brasil, eu não conheço uma universidade, o único professor que eu conheço no Brasil que fala sobre os outros iluminismos é o Luiz Felipe Pondé, é o único que eu conheço. Podem haver outros, mas eu não conheço, tá? Então, esse momento de iluminação, esse momento da razão, esse momento em que a pessoa começa a ser definida, como diria um dos alunos de Karl Marx, aliás, um dos mentores de Karl Marx, Hegel, ele dizia assim, nunca se pensou que o centro do universo estava dentro da cabeça das pessoas. Esse cara falou isso no ano 1700 e pouco, século XVIII. Então, começa a ter esse momento de trazer as sociedades europeias para um momento de reconhecimento de que existe, sim, essa coisa que até agora era alienígena, que é individualidade pessoal, liberdade individual, escolha pessoal, tá? O segundo evento foi a reforma. Nesses 2 eventos, considerados, né, como está aí no slide, a ponte cultural entre o feudalismo e a modernidade, tanto um quanto o outro tiveram basicamente a mesma fonte. É um olhar diferente para isso que nós chamamos, que a filosofia chama de agência individual do ser humano. Na reforma, o crente em Cristo, através da sua fé em Efésios, capítulo 2, versículos 9 e 10, pela graça eu sou salvo mediante a fé, isso não vem de mim, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Neste momento que eu acredito nisso, eu não preciso mais de intermediários, a partir de agora sou eu com a minha consciência e o meu Deus. E eu respondo diretamente a Deus. Foi esse a grande ruptura de Martim Lutero e de Calvino, João Calvino, né? Os dois em lugares diferentes chegaram à mesma conclusão. Na Renascença, o homem é a medida de todas as coisas, é uma ressurreição do antigo princípio grego, e a partir daí, esses 2 grandes movimentos muito fortes, e aqui na nossa aula de 12 horas a gente para ler textos acadêmicos, para pesquisar, para analisar, para descer fundo na história, não tenho tempo para isso aqui. Criou um novo ciclo de forma de entender governo na face da Terra. Não é novo porque já tinha existido antes, é novo depois do feudalismo. É um pensamento diferente que vai gerar crenças, atitudes, ações e uma experiência diferente que gera valores diferentes a partir daí. Ambos os movimentos, o intelectual da Renascença e o teológico da Reforma, dominaram o mundo das ideias na Europa, estabelecendo uma série de conceitos centrados na consciência individual como a fonte primária de autoridade e legitimidade dos seres humanos, não mais no coletivo. A motivação central dos pensadores da Reforma e Renascença era a de se opor às brutais opressões da monarquia absolutista e os dogmas controladores da Igreja, e Irving Babbitt, um sociólogo da década de 60 aqui nos Estados Unidos, escreveu: ambos os movimentos motivaram o indivíduo a assumir atitudes críticas e a exercitar o seu direito ao julgamento privado, que era apenas, até aquele momento, uma outra forma de encorajá-lo ao autogoverno. Então, essa história de autogoverno, esse tema autogoverno, é o coração e o alicerce da Constituição dos Estados Unidos de 1787. Por isso ela é pequenininha. Na aula de 15 dias atrás, quando vocês, os que não assistiram, vão entender, e os que já assistiram vão entender por que dessa declaração. Por que a Constituição americana, que está aqui no lado meu lado esquerdo, aqui, ó, essa é a Constituição americana, uma página só, 4.440 palavras, por que ela estimula o autogoverno e por que eu acho que o governo brasileiro dificilmente, provavelmente não vai ser, enquanto todos nós vivermos, um governo conservador, embora nós individualmente tenhamos que ser, precisemos ser. Essa nova mentalidade, pensamento, crença, atitude, ação, experiência, gera 3 revoluções. E aqui nós chegamos no coração da nossa palestra de hoje.
a Revolução Britânica de 1688. Lembre-se que as três revoluções, no momento das três revoluções, o planeta, deixa eu refazer porque não é o planeta inteiro, né? A Europa, o mundo chamado ocidental, está passando por um processo, um ritual de passagem do sistema feudal altamente centralizado, altamente hierárquico, altamente determinativo. Você nasce e morre na mesma classe social, porque você faz parte de uma coletividade e você não tem ascensão ou regressão social. Essas três revoluções partem do princípio que não, essa premissa está equivocada e a gente precisa repensar como é que nós fazemos governos nesse novo momento. E esse novo momento gerou a Revolução Britânica, chamada Revolução Gloriosa, em 1688, a Revolução Americana, que começa em 1765, e a Revolução Francesa de 1789. Anotem esse livro, já está traduzido para o português. O que eu posso dizer desse livro? Foi o Bruno Garchagen que o traduziu. A escritora, a autora do livro é a Gertrude Himmelfarb. Ela é uma russa, filósofa russa naturalizada americana. Ela morreu cidadã americana. E ela escreveu o livro Os Caminhos para a Modernidade, os Iluminismos britânico, francês e americano, e o que eu vou colocar nos slides para você a partir daqui é proveniente, a fonte é neste livro, e eu realmente sugiro, altamente sugiro que vocês adquiram esse livro e o leiam para entender com bastante mais profundidade o que eu estou falando sobre as três revoluções e o que essas três revoluções geraram no planeta em termos de nova forma de se enxergar e de se lidar com o governo. O primeiro delas, a Revolução da Virtude, Himmelfarb chama a revolução que aconteceu no Reino Unido de Revolução da Virtude, e eu não tenho tempo para explicar por quê, tá? Mas pelo nome vocês já captam uma ideia, foi uma boa revolução, tá? A segunda revolução foi americana, a Revolução da Liberdade, foi uma boa revolução. A terceira revolução, ela chama de Revolução da Razão, que em tese deveria ter sido uma boa razão, só que, uma boa revolução, aliás. Só que, na Revolução da Razão, nós sabemos hoje, tanto tempo depois, dos quase 250 anos depois, o que a Revolução da Razão gerou. Ela gerou povos com mentalidades anárquicas, ou seja, não só liberdade pessoal, mas agora eu quero anarquia, eu não quero governo nenhum. Anarcos, sem governo. Não quero ninguém me dizendo o que fazer. Tirania da maioria, democracias, controle governamental autoritário. Quais são os fundamentos dessa mentalidade, dessa forma de enxergar o planeta? Esses livros, se quiserem anotar, Tratado do Homem, de Descartes, Novum Organum, de Francis Bacon, Ensaio sobre os Costumes e Espírito das Nações, de Voltaire, mas especificamente a gente vai falar um pouquinho sobre o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, enquanto as duas outras revoluções geraram indivíduos mais livres, governos menores, e os fundamentos delas, das duas, basicamente, são a Bíblia, a Magna Carta, de 1215, Reflexões sobre a Revolução na França, eu tenho um livro aqui em algum lugar, depois eu mostro para vocês, de Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo, Teoria dos Sentimentos Morais, de Adam Smith, Tratado da Natureza Humana, David Hume, Tratados do Governo Civil, John Locke, Espírito das Leis, de Montesquieu. Nesse slide, vocês têm um planeta com dois mundos. É a mesma Terra, esses dois grupos de pessoas moram no mesmo espaço universal, essa poeira cósmica que é o nosso planeta Terra, mas são dois universos absurdamente, radicalmente opostos entre si, e que é a palestra do Jacir, né? Como unir esses dois grupos, como trazer pelo menos esses dois grupos mais próximos um do outro. Eu quero trazer algumas frases, citações de alguns dos líderes das três revoluções, para que vocês possam ver o quão radicalmente opostas essas duas revoluções, duas agrupadas num lado, uma agrupada do outro, são. Revolução da Razão, Denis Diderot disse, um dos líderes da Revolução Francesa, pela causa do povo, enforquemos o último rei com as tripas do último padre. Vocês sabem que no período da Revolução Francesa, 40 mil pessoas passaram pela guilhotina. Só a guilhotina. Só a guilhotina, em nome da democracia,
em nome da causa de que a gente fala o povo quer. 40 pessoas tiveram suas cabeças cortadas, fora aqueles que foram atirados no paredão e mortos de outras formas, tá? Denis Diderot foi um dos líderes, como Robespierre, um dos líderes dessa Revolução Francesa, e que eles mesmos foram decapitados no final do processo, tá? Então foi uma revolução da razão que gerou sangue jorrando em Paris, como nunca tinha sido visto antes naquele lugar, e a gente mais tarde vai explicar por que a Revolução da Razão não é uma boa ideia, né? Revolução da Virtude na Inglaterra. Edmund Burke, o pai do conservadorismo britânico, e depois de lá a reverberação disso no conservadorismo nos Estados Unidos, ele disse: a coisa mais importante em uma revolução é a revolução dos sentimentos, dos modos e das opiniões morais. Olha só por que Revolução da Virtude, porque foi uma revolução focada em mudar comportamentos, em mudar a moralidade, em alterar aonde está a moralidade daquela sociedade e buscar, de alguma forma, redirecionar aquela sociedade para uma moralidade ativamente mais positiva, no sentido de gerar o bem do próximo, e nisso o Jacir fala com muito mais propriedade do que eu. Aqui na Revolução, nos Estados Unidos, a Revolução da Liberdade, George Washington, o grande líder da Revolução Americana: animemo-nos e encorajemo-nos uns aos outros, mostremos ao mundo inteiro que um cidadão livre, olha só o tema da liberdade, lutando pela liberdade em seu próprio território, é superior a qualquer exército de mercenários na face da terra. Eu acredito que vocês no Brasil poderiam usar essa frase aqui nessa luta aí pelo Bolsonaro esse ano, né? Vamos mostrar para o mundo inteiro que nós, cidadãos livres, podemos mostrar que nós valemos mais do que qualquer mercenário comprado por dinheiro do George Soros ou da China, do que quer que seja, né? Uma forma de colocar aí um princípio, uma moralidade como fundacional deste momento pelo qual passa o Brasil. Em cima disso tudo, agora a gente vai para essa divisão do planeta Terra, essa mentalidade que são duas, valores que são diferentes num lado do planeta e de outro, e obviamente é fictícia essa minha divisão aqui no meio da Terra, né? Eu não posso dizer que todos os conservadores estão morando aqui do lado direito da linha, nem todos os progressistas do lado esquerdo, mas é uma divisão de moralidade, uma divisão de mentalidade, de cosmovisão, de valores. Um lado, o lado que pensa de forma coletiva, que nós chamamos coletivismo, progressivismo, marxismo, socialismo, comunismo, globalismo, estatismo e qualquer outro ismo que você quiser jogar aí. E do outro lado nós temos o que nós chamamos de individualismo ou o conservadorismo propriamente dito. Gente, esses dois mundos dentro desse planeta vão ser vistos em todas as políticas públicas de educação, de previdência social, de economia, de armas, de defesa pessoal, de liberdade de consciência, de liberdade de expressão, de imigração, religião, meio ambiente, vida, questões de drogas, segurança nacional, segurança pessoal, todos esses dois planetas, com essas duas formas de enxergar com as suas moralidades, com a lente pela qual dos dois grupos enxergam o mundo, vão ser vistas em cada uma das políticas públicas que os nossos políticos, eleitos para nos representar, vão definir e determinar. O problema é que muitos deles não chegam lá, recebem o voto e viram as costas para tudo aquilo que os caras que votaram neles têm como valores, como moralidade. Não é o nosso tema hoje, tá? Vamos analisar, então, o coletivismo, que vai ser a minha análise mais profunda, tá? Eu queria mostrar um vídeo para vocês de 5 minutos, eu acho que o meu som está ligado. Esse vídeo de 5 minutos vai mostrar para vocês 1.500 anos de história e, basicamente, cimentar essa primeira fase da nossa palestra de hoje, a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Aumenta o som aí. Em 1789, uma reunião em um pequeno ginásio da França mudava o mundo para sempre. Em uma quadra de tênis,
franceses juraram não desistir até que uma revolução fosse estabelecida. O que aconteceria na década seguinte, na França, mudaria a história do mundo. À direita do ginásio estavam os girondinos, que buscavam devolver a estabilidade para a França e queriam estabelecer uma constituição criadora de regras para os reis. À esquerda sentavam os jacobinos, radicais que defendiam iluminar a sociedade a partir da completa ruptura com o passado e a construção de uma nova sociedade, uma nova natureza humana, cujos poderes seriam ilimitados. Os dois lados possuíam uma coisa em comum. Nos próximos anos, seriam enterrados juntos, sem glamour, em meio ao lamaçal e sangue, com os ossos dos reis e rainhas e mais 40 mil franceses. Não há cidade, castelo ou igreja que não guarde reflexos do ano em que revolucionários fariam de tudo sob o argumento de lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. O derramamento de sangue mancharia a história da civilização e acabaria respingando no Brasil. Nos últimos 1000 anos, os pequenos feudos tinham vivido cada um com suas próprias regras. Não existiam decisões centrais e cada local levava a vida à sua maneira. As invasões muçulmanas na Europa já não eram tão frequentes. O território proporcionavam estabilidade. Era um novo momento da civilização, que seria alçado a novos desafios. Foi na França que o rei Luís XIV fez da falta de regras e limites para gerir o seu território um espetáculo de centralização. Luís XIV e seus herdeiros construíram obras faraônicas e impuseram uma mentalidade de que o rei era o próprio Estado e a própria lei. O período ganhou o nome de absolutismo, pela figura do senhor absoluto, que era incorporada pelo rei. Esta postura semelhante à de um faraó do Egito Antigo parecia inadequada com a estabilidade que permitia indivíduos ascenderem economicamente pelo comércio. A corte precisava de cada vez mais dinheiro para sustentar suas decisões, e os comerciantes estavam insatisfeitos com os altos impostos e os rumos da economia francesa. O estopim foi quando a França, para enfrentar a Inglaterra, financiou a Revolução dos Estados Unidos, antiga colônia do Reino Inglês. Era o esgotamento da economia francesa e o início do fim. O que tudo isso tem a ver com o futuro da política mundial? Em meio à estabilidade francesa, alguns pensadores começaram a criticar o período que viviam e moldar a opinião do povo. Os aquecidos salões de debate em Paris dariam voz a uma biografia que não mais seria esquecida pela humanidade. O suíço Jean-Jacques Rousseau. Foi Rousseau que afirmou incansavelmente que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Junto de outros pensadores como Voltaire e Diderot, inaugurava uma nova era. Uma era com a crença de que a prosperidade e a propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Espalhar a tese de que o problema da sociedade que viviam era consequência do desenvolvimento do comércio e do cristianismo fez com que resolvessem escrever enciclopédias, que prometiam organizar o conhecimento da humanidade usando exclusivamente a razão. A criação exaustiva de diversas enciclopédias críticas ao governo e à igreja os fizeram ficar conhecidos como enciclopedistas. Para muitos, a Revolução Francesa começa na queda do rei. Para os mais atentos, começou nos livros. O que é o Iluminismo francês? Resposta. O Iluminismo francês é resultado de um longo processo de secularização da cultura que começa já no final da Idade Média e que se estende até a época dos enciclopedistas. No terremoto de Lisboa em que Marquês do Pombal subiu ao poder, um dos pensadores franceses que moldou seu pensamento escrevera: "O Deus cristão é vingativo e opressor." O projeto de dar fim à influência da religião e iluminar a nova era da razão era chamado de secularizar a cultura. Na Inglaterra, pensadores começaram a alertar as novas consequências trágicas de inventar novos direitos e querer construir a natureza humana jogando fora as tradições e religiões de forma arbitrária. Um novo governante não podia romper os direitos naturais de um homem, aqueles direitos que nasciam com ele: o direito à vida, à propriedade e a busca pela felicidade. Os franceses resolveram ignorar e dar continuidade ao projeto de revolução. As linhas ideológicas que foram herdadas também não eram exatamente a mesma. Não é a mesma coisa você ter lido John Locke,
por exemplo, e você ter lido Voltaire ou Rousseau, certamente não é a mesma coisa. Você vê que a Revolução Francesa provocou horror na Inglaterra. Quando você lê o livro do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, o livro do Edmund Burke foi um sucesso danado. Todo mundo na Inglaterra ficou assustado com aquela sangueira da França. A Inglaterra tinha tido sua sangueira também, mas por outros motivos, por motivo religioso. Uma coisa é você enforcar católico, outra coisa é você enforcando todo mundo aí. A irremediável corrupção do ser humano tem um homem a mais lá, é a mais comprovável realidade empírica e, ao mesmo tempo, mais intelectualmente resistido da realidade empírica, disse o sociólogo Malcolm Muggeridge, buscando retomar aquela visão de que o homem não nasce bom por natureza, e em cima da visão de que que o bebê nasce bom por natureza e que precisa aprender o mal, e não ao contrário, é que Jean-Jacques Rousseau criou a sua ideia de governo, e em cima disso os governos de 99% do planeta estruturaram as suas cartas magnas no sentido de que, se são pessoas que precisam de um salvador, nós podemos ser os seus salvadores, né? Enfim, os pais fundadores balizaram essa premissa de que o homem não nasce bom por natureza, radicalmente contrária à visão filosófica de Rousseau, nesses 4 textos bíblicos. Jeremias 17:9 é um texto que eu cito sempre: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Isaías 64:6, nós somos como imundo, as nossas justiças como trapos de imundícia. E Romanos 3:23, todos pecaram, estamos destituídos da glória de Deus. Eu coloco esses 4 textos bíblicos aqui, não porque eu penso que eles balizem a visão de mundo, a cosmovisão, o valor de que o homem não nasce bom por natureza e por isso ele precisa de um salvador, e esse salvador não é o governo. Eu coloco esses 4 textos porque foram 4 textos que os pais fundadores trocaram em suas cartas. Eu morei em Washington quase 6 meses em 2015, e o lugar que eu mais adorava visitar, quem for para Washington algum dia, não deixem de ir no National Archives. São os arquivos nacionais. Lá dentro tem cópias das cartas que os pais fundadores, George Washington escreveu para o Ben Franklin, que escreveu para o Thomas Jefferson, que escreveu para o Benjamin Rush, que escreveu para o Samuel Adams, que escreveu para o John Quincy Adams. As cartas que eles escreveram um para o outro eram cartas tão balizadas nos princípios através dos quais eles criaram o que essa nação passou a ser. Ou seja, um país onde os indivíduos são reconhecidos como tal e onde as pessoas fazem o melhor que puderem para não buscar culpados pelos seus problemas. Se tem um problema, eu vou resolver, eu vou procurar resolver. Eu não vou esperar o governo me dar nada. Eu não vou esperar o governo me dar uma bolsa. Eu não vou esperar o governo me abrir uma possibilidade de ter um alvará. Eu não vou esperar do governo qualquer benesse, porque Deus me deu todo o equipamento que eu preciso, meu corpo, minha saúde, minha intelectualidade, meu poder de criatividade, Deus me deu, e em cima disso eu tenho a capacidade sozinho de criar. Claro que eu vou criar vínculos com as pessoas, vou formar grupos que vão me ajudar, eu vou ajudar a outros, mas eu não preciso que o governo intervenha e diga para mim o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? E aí eu cito para vocês, gente, eu fiquei tão feliz, explosivamente alegre quando eu vi essa citação, um tweet do juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas. Eu já ensinava sobre esse tema, Isaías 33, 22, aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Mas quando eu descobri que o juiz Marcelo Bretas, na discussão de um dos casos da Lava Jato, falando sobre a teoria de separação de poderes, e ele diz que ela não foi idealizada por Montesquieu, mas ela foi idealizada na Bíblia,
Se vocês abrirem as suas Bíblias aí, no seu telefone ou nas páginas, Isaías capítulo 33, 22 diz assim: Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso legislador, é Ele que faz as leis, Deus é o nosso rei, ou seja, o chefe do executivo, só Ele nos salvará. Isaías 33, 22 foi a base para que os pais fundadores dissessem o seguinte, em documento: o homem é imperfeito, nasce em imperfeição e por isso mesmo não é capaz de ser nele mesmo ou num grupo de pessoas, executivo, legislativo e judiciário, num mesmo grupo ou na mesma pessoa. Sempre que um homem ou um grupo de homens tente ser, traga para si o poder de ser executivo, legislativo e judiciário, vai haver tirania. É o que o Moraes está fazendo no Brasil hoje, o Fachin. É o que o Barroso está fazendo no Brasil hoje. Eles estão puxando para si o poder de executar, o poder de legislar e o poder de ajuizar, de trabalhar na justiça. E os pais fundadores desta nação aqui disseram, quando isso acontece, e sempre que isso acontece, vai haver tirania, vai haver despotismo. Mas quando eu li o juiz Marcelo Bretas dizendo isso, eu sabia que ele é cristão, mas quando eu vi ele fazendo um tweet sobre isso, eu falei, cara, que legal, que coisa show de bola, né? Porque um juiz da República entende esse princípio, tá? Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, comprem este livro, leiam este livro, saibam o que é que está por trás da Constituição de 88, o que está por trás da Constituição de 88 é o que Rousseau escreveu no livro Contrato Social. O resumo do livro é todos os participantes do que ele chama de contrato social, que são homens bons por natureza, devem buscar a total e ilimitada alienação dos seus direitos individuais em favor do benefício geral da coletividade, e esses direitos da coletividade serão protegidos pelo governo da sociedade mais corrupta lá fora. Esse é o resumo do que o Jean-Jacques Rousseau criou como uma mindset, uma mentalidade, um valor para a criação de um governo, para a criação de uma sociedade. E o Brasil, especialmente, deu Ctrl-C, Ctrl-V e fez isso na Constituição de 1988. A Constituição de 1967 do regime militar, ela estava muito mais próxima da Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Americana, do que a de 88, e você lendo as duas, você entende por quê. E entende por quê que os constituintes de 88 optaram por fazer do jeito que fizeram e não mais próxima do que foi a de 67, tá? Essa visão de homens bons por natureza, a coletividade de homens bons por natureza, que tem uma sociedade, que são atacados o tempo inteiro por uma sociedade mais corrupta e que por isso precisam do aval, da proteção, da segurança, da intervenção do governo, a gente chama de democracia. Democracia não é só a maioria vota por algo e a minoria fica sem, chupando o dedo. A democracia que se aplica no Brasil hoje não é mais o estilo, a mentalidade, o valor de democracia que foi criada na Grécia Antiga, lá na Ágora, e é um nome mais charmoso, só um nome mais charmoso para tudo que a gente viu até agora, que é o coletivismo. Esse filósofo francês disse sobre o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, a democracia moderna tem apenas um pai, Rousseau, o grande professor e fundador da filosofia da vaidade. Você lê a Constituição de 88, se você não fez esse exercício ainda, eu recomendo que você faça. E você vai ver uma tese, uma ode à filosofia da vaidade. E quando você vai para Eclesiastes, você vai entender o que ele quer dizer com filosofia da vaidade. Né, tudo é passageiro, o que era ontem não é hoje, o que é hoje não vai ser amanhã, tudo passa, tudo muito rápido, e essa é a Constituição que tem que sempre mudar, tem que ser editada, tem que ser revisitada, tem que ser atualizada, e lei em cima de lei, em cima de lei, em cima de lei, e aí você tem uma Constituição de 34 anos com 350 artigos, e mais cento e tantos emendas, e muitos legisladores no Brasil vão dizer, mas é isso mesmo, a Constituição tem que ser algo orgânico, tem que ser algo que se aculture às novas necessidades ou demandas das novas culturas que vão aparecendo.
e não tem nada mais grotesco do que isso em termos de moralidade, em termos de valores. Quero passar para vocês o que os pais fundadores dos Estados Unidos, ao rejeitar, transformar os Estados Unidos numa democracia, e é interessante porque em 1889, José Bonifácio e Companhia Limitada chamaram o Brasil de quê? República Federativa do Brasil. O Brasil nunca foi uma república, o Brasil nunca foi uma federação. Eu falava na aula de 15 dias atrás, no dia que o Brasil descobrir o que é ser uma república, e no dia que o Brasil descobrir o que é ser uma federação, o Brasil muda, o governo brasileiro muda. Dizia assim sobre a democracia que eles rejeitaram de implantar aqui como governo no novo país que estava nascendo em 1776, os pais fundadores americanos. James Madison disse: democracias são sempre um espetáculo de turbulência e conflito, democracias são sempre incompatíveis com a segurança individual e os direitos à propriedade, e geralmente as democracias têm vida curta e mortes absurdamente violentas. 20 anos atrás, a democrática Venezuela era um dos países mais ricos na América Latina. 20 anos depois, a democrática Venezuela é apenas mais uma tirania, com os oligarcas no poder e a população comendo cachorro nas ruas. Alexander Hamilton, outro pai fundador, os Estados Unidos são uma república. A verdadeira liberdade jamais pode ser encontrada no despotismo ou nos extremos da democracia. E eu já dei essa aula para alguns legisladores, vereadores, especialmente no Brasil e na América Latina. E aqui dá para parar e fazer uma aula inteira só sobre isso, né? Como assim a democracia não produz liberdade? Né? E aqui é uma outra aula só sobre esse tema. Outro pai fundador dos Estados Unidos, ao rejeitar a democracia, democracias nunca duram muito, elas logo se esgotam, exaurem e se sufocam até a morte. Nunca houve, e eu digo nunca haverá, uma democracia que não tenha cometido suicídio. E Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, disse: em uma democracia, a maioria é sempre capaz de exercer as mais cruéis opressões sobre a minoria, e nós vivemos num país que aplica exatamente isso. Por último, Benjamin Franklin diz: a democracia são 2 lobos e um cordeiro votando sobre o que comer no almoço, e a liberdade é uma ovelha bem armada contestando o voto. Tá? Eu adoro essa citação dele, essa frase, porque mostra que existe uma forma de se contestar aquilo que a gente acredita ser o suprassumo dos sistemas de governo, que é a democracia, né? Mas nós temos uma aula aqui na escola de 10 horas só sobre as diferenças de república e democracia. Fórmula do coletivismo: o homem nasce bom por natureza. Quem é esse homem? O pobre, a vítima, o vulnerável, a minoria que precisa de um salvador. A fonte do mal está lá fora, são os capitalistas, são os brancos, são a polícia, os heterossexuais, os pastores. Esse povo que está lá fora é o mal. E aí, nós vamos, como maioria, votar por um governo que vai impor, através dos impostos de todo mundo, compaixão seletiva e punição seletiva. Esta é a equação, esta é a forma do que hoje nós chamamos no Brasil de democracia, e que, no fundo, na sua origem, é nada mais, nada menos do que o coletivismo. Essa equação é vista em tudo que você vê na sua frente no Brasil, quando eles falam: fazemos isso pela igualdade, pela diversidade, pela tolerância, interseccionalidade, responsabilidade social, direito das minorias, inclusão. Essas palavras foram vendidas para nós como, assim, algo necessário e algo que nos dá uma superioridade moral em relação a outros países do mundo. Por trás de cada um desses temas está uma visão coletivista que entende que o homem nasce bom por natureza e que o governo tem que usar a sua força e o cano da arma para demandar e exigir que você faça o que eles querem que você faça, tá? Isso é o coletivismo. Adoro o Roger Scruton. Quem nunca leu nenhum livro dele, por favor, busque. Antes de morrer, ele escreveu o livro How to Think Seriously About the Planet, Como Pensar Seriamente sobre o Planeta, um caso para um conservadorismo ambiental. Ele disse: a tradição da esquerda, do coletivista, é julgar o sucesso humano pelo fracasso de alguns. Isso sempre oferece aos esquerdistas uma vítima a ser resgatada. No século XIX eram os proletários, de Marx. Nos anos 60 foram a juventude. Depois as mulheres. Depois os animais, agora é o planeta inteiro. Né? Eles precisam de uma vítima,
O coletivismo sempre precisa de vítimas. Eles sempre precisam de pobres. Porque no dia em que a pobreza acabar, o sistema de governo deles entra em colapso. O comunismo entra em colapso, né? Um exemplo crítico disso, e é uma das interações que eu faço numa aula normal aqui, pessoalmente, ou quando a gente tem mais tempo. Foi feita uma pesquisa na América Latina, um instituto da Colômbia fez uma pesquisa em 2009. Eu queria só que vocês apontassem aí, dedo para cima, dedo para baixo. Para você, pessoalmente, você acredita, essa foi a pergunta feita na América Latina, tá? Do México até a Argentina, Uruguai, lá embaixo. Para você, o aumento da criminalidade nos países, nos estados, nas cidades, está ou não está diretamente relacionado à intensificação da pobreza? Você acredita que quanto mais pobre a população é, mais a criminalidade aumenta? Façam assim se você acredita e thumbs down se você não acredita. Fiquem aí só para eu ver. Down, 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 up, tem 2 up, 3 up, tem bastante gente que eu não consigo ver, tá? Então, assim, deixa eu mostrar primeiro, né, a pesquisa da América Latina não correspondeu, em 2009, ao que eu vi nesse grupo agora, tá? Tá aqui o gráfico dessa pesquisa de 2009. 52% dos entrevistados, em todos os países da América Latina, acreditam que a pobreza aumenta a criminalidade. Para pensar o quão horroroso, o quão discriminatório isso é, o quão racista isso é, o quão xenofóbico isso é, todos os carimbos que eles usam contra nós, né? Por quê? Porque a pobreza é um fator externo, a drogadição é um fator externo, família desestruturada é um fator externo, a falta de afetividade é um fator externo. Tudo isso, todos esses 4 pontos que na América Latina a pesquisa mostrou que influencia a criminalidade, mostra que a mentalidade do latino-americano é focada em um ser ruim, demoníaco, malévolo que está lá fora e que eu sou bom por natureza. Então vamos trabalhar nos fatores externos primeiro, depois eu venho no interno. Tá? E a gente sabe, eu decido quantas pessoas pobres que vocês conhecem, que até hoje vivem uma vida íntegra, não precisaram roubar, não precisaram matar ninguém, não precisaram extorquir, pagam seus impostos. Quer dizer, eu sou um exemplo disso, eu não posso dizer que eu sou rico, não posso dizer que eu sou pobre de maré de si, mas eu procuro seguir a lei como ela está, seguir a minha moralidade cristã, as minhas crenças, os meus valores, vocês fazem o mesmo? Então, que história é essa de acreditar que quanto mais pobre uma sociedade é, mais criminosa ela vai ser? É uma conexão, é uma correlação que é em si mesmo discriminativa, né? Então, essa pesquisa foi feita em 2009, veja os resultados dela. Por quê? Porque venderam para nós essa mentalidade russoniana de que nós somos bonzinhos, de que lá fora, o mal está lá fora, e quem tem que lutar contra o mal lá fora, já que nós somos incapazes, nós damos um voto para que um governo faça isso por nós, e a gente vota em maioria para que ele esmague a minoria a nosso favor, tá? Só que isso vira tantas vezes, né? Rapidamente, individualismo, baseado em John Locke, o homem não nasce bom por natureza, mas ele pode decidir não ser bom. Ele pode decidir ser bom. A decisão, o livre-arbítrio está em você, está em mim. Essa era a crença da filosofia lockeana, que foi o princípio da Revolução Gloriosa na Inglaterra, que foi transferido como princípio para a Revolução Americana, e que, infelizmente, quase nenhum outro país do mundo aplicou essa mesma moralidade. P.J. O'Rourke, um filósofo da década de 60, 70 do século passado, uma das coisas mais irritantes sobre a crença no livre-arbítrio e na responsabilidade individual é a dificuldade de encontrarmos alguém para culparmos por nossos próprios problemas. E quando finalmente encontramos essa pessoa, é bastante interessante descobri-la na foto do nosso documento de identidade. Essa é a visão e o coração do conservadorismo, onde eu estou errando, aonde eu posso melhorar, onde eu posso colaborar, que basicamente é o que o Dr. Jaci está fazendo nas palestras dele. Vem comigo, se você tem esse pensamento de que você pode colaborar para o bem, vem, vamos embora, vamos junto, né?
Outro filósofo americano, também do século passado, Hazlitt, ele disse o seguinte: quando Alexandre o Grande visitou o filósofo Diógenes, e lhe perguntou se poderia fazer qualquer coisa por ele, Diógenes teria respondido sim. Evite tentar ficar entre mim e o sol. Isso é tudo que um cidadão deveria pedir ao seu governo. É maravilhoso isso. Eu adoro essa é uma das que eu dou risada várias vezes sozinho aqui, né? Sai da minha frente, deixa o sol na minha colheita, deixa o sol na minha pele, deixa eu ter saúde, sai da minha frente que eu faço, né? Resumo do individualismo, conservadorismo, é uma mentalidade inspirada na filosofia moral de Dave Hume, John Locke, Edmund Burke. Os conceitos são representados pela base moral sobre a qual se constrói a sociedade, não da união de partes, embora ela esteja envolvida, mas não é a premissa básica, mas é o reconhecimento dos indivíduos que a constituem. Não há contrato social formal entre os indivíduos que participam da sociedade. A faculdade do uso livre da consciência individual gera a compreensão de que a liberdade e os direitos de propriedade, de consciência, de corpo, de moradia, de segurança, de vida, de busca de felicidade, enfim, são os valores que levam cada indivíduo a existir de forma independente e autossustentada, em direção àquilo que ele ou ela considera que fará a ele ou ela feliz, algo que faça sentido para você. Aquilo que faz você feliz não é o que me faz feliz, e eu te respeito na sua felicidade, você me respeita na minha felicidade, e está tudo certo. Albert Hubbard, eu estou trazendo vários sociólogos americanos aqui, por uma questão prática, né, da nossa aula. O preço da liberdade individual é a responsabilidade individual, que é algo que nós não temos, infelizmente, no Brasil, e estamos começando a ver agora com a trombeta que tem tocado esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Né? Ele está tendo influências muito positivas. Ele teve uma influência muito forte por causa do Eduardo Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, né? Eu sei disso, por pessoas próximas a ele, tem influências de outras pessoas, e é um cara que foi mudando, metamorfoseando nesses 4 anos de governo, e hoje ele é um cara que abertamente diz o que ele disse 2 domingos atrás, né, ou domingo passado. O que eu quero é tirar o Estado das costas de vocês e deixar vocês viverem a vida. Fechamento. Mentalidade coletivista: o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe, as fontes externas são ameaças e devem ser identificadas e eliminadas: capitalismo, supremacia branca, imperialismo, polícia, vamos matar todo mundo, vamos eliminar todo mundo, que aí o homem bom por natureza fica protegido. A mentalidade conservadora parte da premissa que nasceu na iniquidade, que precisa de um salvador, a fonte dos problemas deve ser buscada internamente em cada indivíduo. A sociedade espera que você, que eu, restringamos os nossos próprios desejos e não liberemos geral, que é basicamente a base fundamental da anarquia. A mentalidade coletivista expressa a necessidade do indivíduo de se diluir dentro de um grupo. O indivíduo deve voluntária ou forçosamente desaparecer no coletivo e render-se a um controle externo, normalmente do governo. Os proponentes deste conceito acreditam que os problemas sociais estão sempre fora. Na mentalidade conservadora, ela enfatiza o direito inalienável do indivíduo à sua liberdade e autodeterminação. Portanto, para os seus proponentes, a sociedade jamais deve se desenvolver sem o desenvolvimento dos indivíduos, que devem melhorar sua humanidade, suas relações com os outros, através da restrição dos seus instintos naturais ruins, né? A fonte dos problemas sociais está sempre buscada dentro do indivíduo. A mentalidade coletivista tende a gerar governos marxistas, comunistas, socialistas, fascistas, progressistas. Com esse preâmbulo da Constituição de 88, nós, representantes de vocês, vamos fazer o que vocês não conseguem fazer, e do outro lado, governos mais republicanos, mais federalistas, onde o poder está com o povo de verdade, o preâmbulo da Constituição americana começa não com nós, os representantes do povo, mas começa aqui com nós, o povo. We the people.
tá? Controle de um lado, mais liberdade de outro, esses países todos, México, França, Canadá, Alemanha, Coreia do Sul, Israel, Austrália, Brasil, e assim, essa lista é grande, todos hoje no lado esquerdo do espectro de mentalidades, só os Estados Unidos hoje, dentro da literatura acadêmica nesse sentido, ainda mantém nesses espaços em vermelho, que vocês estão vendo que são os estados republicanos, uma certa tendência a manter a visão conservadora. O mapa, segundo mapa, é uma previsão que eu acredito que vai se consolidar agora nas midterms de novembro, nas eleições para consolidação do legislativo, especialmente em Washington, né? E existe aí uma grande tendência que essa seja a eleição de 2024 também, se nada acontecer de terrível até lá, a gente não tiver uma outra coronavírus, né? Uma outra pandemia. Vou terminar, gente, com assuntos práticos, temas práticos, para dizer para vocês como funciona na prática a política pública coletivista e conservadora. Eu trago para vocês informações dos websites de cada um dos governos. Na esquerda, a Califórnia, propositalmente esquerda, à direita, o Texas. Estou aqui com a minha camisa texana, adoro esse estado, né? Um estado muito conservador. Como é que acredita o governo da Califórnia em relação à previdência social? A Califórnia apoia, de novo, o website do governo da Califórnia, apoia e investe pesado na previdência social pública, especialmente nos planos de longo prazo. O governo da Califórnia age como uma rede de apoio às necessidades de seus cidadãos mais vulneráveis. A Seguridade Social Pública é necessária para a geração de justiça socioeconômica no Estado. Ou seja, eu vou usar o dinheiro de impostos para produzir justiça social para os vulneráveis. E esse é um papo... como é que eu posso dizer, como é que é a palavra? Já batido, né, da esquerda. Vamos ter dinheiro para ajudar os pobres. Por isso que o Lula é o pai dos pobres, né? Vamos ver como é que é no Texas. Na Previdência Social, o Texas, a prioridade é a geração de oportunidades para os cidadãos em situação de risco social, visando não dar dinheiro para eles, mas visando autonomizá-los. O governo do Texas busca motivar seus cidadãos à independência econômica. Essa decisão é expressa pela proposta de políticas públicas mais eficientes, ao invés de tornar os cidadãos dependentes do governo para suas necessidades e sonhos. Ou seja, para com essa história de bolsa. Sai do meu caminho, me dá oportunidades que eu sei trabalhar, e eu vou trabalhar 18, 15, como meu filho está trabalhando 15, 20 horas por dia, vai casar daqui a pouco, né? Sai da minha frente que eu construo a minha vida. Se vocês compararem essas duas mentalidades aqui, vocês vão entender por que 1.200.000 californianos já saíram da Califórnia rumo ao Texas nos últimos 3 anos, tá? Impostos na Califórnia. Os impostos são cobrados dos cidadãos mais abastados. Já ouviram falar aquela coisa? Vamos cobrar do 1%, vamos cobrar 90% de impostos do 1% que está lá no topo, porque esses impostos são necessários para gerar uma sociedade mais igualitária. O governo deve investir uma expressiva parte dos impostos em programas sociais, visando atender aos mais socialmente vulneráveis. Os impostos dão ao governo, olha a loucura que é isso, a habilidade de gerar emprego. Quando é que governo tem que gerar emprego? Nunca governo precisou gerar emprego, a não ser no momento em que essa mentalidade começou a ser abraçada pelos países ocidentais, né? Aos que encontram, para ter cuidado daqueles que se encontram na base da pirâmide. Qual é o objetivo dos impostos no Texas? A sistemática e gradual redução. Eu estou morando aqui há 6 anos e os impostos do Texas, eu não consigo dar os números para vocês, mas já baixaram muito desde que eu cheguei, pelo menos 18%, em todos os impostos. Não dá para explicar aqui agora por quê, mas, enfim, acreditem em mim, tá? A redução dos impostos restringe o controle do governo sobre a sociedade, é óbvio, e porque força o governo a diminuir de tamanho. Menos impostos geram mais incentivos para a criação de empregos, mais investimentos, mais empreendedorismo. O Texas acredita que o dinheiro é melhor investido por você que trabalha pelo dinheiro, e não pelo governo. Excessivos programas governamentais levam as pessoas a serem dependentes e acomodadas,
resultando na falta de motivação para o empreendedorismo e a autonomia. Alguém se identifica com isso? Quer dizer, olha para essas duas formas de ver o mundo e olha para essas duas formas de criar políticas públicas e por que um Estado está quebrado e o outro Estado é uma das maiores potências aqui nos Estados Unidos, né? Tá aí o que eu falei, as empresas, HP veio para cá para o Texas, a SpaceX, a Tesla, a Oracle, e uma atrás da outra. Se no passado era, vamos para o oeste, né, os filmes de faroeste, agora é o oeste vindo para o leste, para o Texas, para a Flórida, porque não querem pagar 46% de impostos num estado, se você pode pagar 18% aqui no Texas, 26% nos impostos sobre serviços, tá? E essa mentalidade é que produz isso, ó. Essa foto é da semana passada, na minha última palestra, aliás, 15 dias atrás. Esse é o preço da gasolina na Califórnia hoje, um galão de 4 litros, R$7,85, e ontem eu paguei aqui no Texas R$3,69, a mesma gasolina, num mesmo momento, tá? E aí você começa a ver que decisões políticas têm resultados e consequências. O povo do Texas está bem menos apurado, pressionado, esmagado pelo seu próprio governo do que o governo da Califórnia. Um dos maiores juízes conservadores faleceu há alguns anos atrás, uma década já, Antonin Scalia, ele era um dos ministros da corte, disse: nós temos justiça quando cada indivíduo se desenvolve em liberdade e quando cada indivíduo refreia pessoalmente as áreas ruins da sua natureza humana. Portanto, não existe conservadorismo dissociado de autogoverno. E é por isso que eu acredito que o governo brasileiro vai demorar talvez 100 anos para ser um governo conservador, porque o governo brasileiro não permite que as pessoas tenham autogoverno, que as pessoas decidam as suas próprias vidas, que é o que o Bolsonaro está tentando, de alguma forma, fazer agora. De volta para Irving Babbitt, no seu livro Democracia e Liderança, de 1924, 100 anos atrás, enquanto o cristianismo tratou de trazer o rico a uma posição de humildade, o inevitável efeito do evangelho de Rousseau levou o pobre a uma posição de arrogância, transformando-o em uma vítima indefesa a ser resgatada por salvadores compassivos. É por isso que eles precisam de vítimas, né? Jornalista americano Todd Starnes está bem vivo e atuante no planeta Terra. Os coletivistas modernos escravizam os cidadãos a um sistema de bem-estar social e os acorrentam a um plantation político. Embora preguem o contrário, eles sabem muito bem que esse tipo de mentalidade é radicalmente oposto a qualquer ideia de liberdade individual. E eu termino com a Glória Álvares, uma jornalista guatemalteca, adoro essa mulher, ela está no Brasil, aí, ela vai vir e mexe, está no Brasil. Os coletivistas amam tanto os pobres que eles os multiplicam. Né? E eu coloquei aqui, não só os coletivistas amam os pobres, mas eles amam as minorias. Então, tudo que puder jogar na minoria, eles adoram. Por quê? Porque eles precisam de vítimas a serem resgatadas. Se você é conservador, se você quer ter um argumento para dizer o que era o conservadorismo dentro de tudo que a gente viu, você precisa defender oportunidades iguais, mas nunca resultados iguais. Liberdades iguais, mas nunca capacitações iguais. Direitos iguais, mas nunca posses iguais. Proteções iguais, mas nunca status iguais. Eu termino com o pai do liberalismo econômico na ocidentalidade, Friedrich Hayek. Existe uma diferença abissal entre tratar as pessoas igualmente e entre forçar as pessoas a serem iguais, e é por isso que eu acredito que a Bebel tem todo o direito de pisotear a bandeira brasileira e sambar em cima dela. E eu não acredito, pessoalmente, como vários de vocês, que deveria haver uma lei obrigando que ela não fizesse isso e que ela fosse para a cadeia, tá? Eu estou muito alinhado a essa visão de que cada um tem uma liberdade, a liberdade de fazer o que quiser, inclusive de queimar a bandeira, como o cara aqui lá em 1989, a Suprema Corte disse, ele tem o direito de expressar a sua opinião, e aqui a gente tem divergências, a gente pode debater, mas eu acredito que eu não estou dizendo que não é repugnante, né? Isso é repugnante para mim. É uma pessoa que está pisoteando, não um pedaço de pano. Essa pessoa está pisoteando cada um de nós. Essa pessoa está pisoteando o sucesso que ela tem, porque ela é quem ela é por causa da música popular brasileira, certo?
Ela é o que ela é porque ela é filha de brasileiros, porque está nas veias delas o sangue da bossa nova, da música popular brasileira. Mas eu daria a ela a liberdade pessoal de fazer algo repugnante, tá? O Brasil vai ser um país conservador? Apenas essa ideia de Deus, pátria, família basta, é satisfatória? Eu acredito que não. Eu não acredito que o Brasil vai ter um governo conservador enquanto todos nós que estamos nessa live de hoje vivermos. O Pondé diz que nós teremos precisaremos de pelo menos 2 gerações, 40 ou 50 anos cada geração, ou seja, 80, 100 anos para que o Brasil tenha um governo que tenha a mentalidade conservadora. Isso não quer dizer que individualmente, eu, você, cada um de nós, precisamos buscar entender o que é ser conservador, ensinar às pessoas o que é conservador, dizer para as pessoas que o conservadorismo, como cristãos que somos, o conservadorismo é a coisa mais próxima de uma filosofia ou até de uma teologia que todos nós seguimos, que é a palavra de Deus, né? Eu tenho a responsabilidade sobre a minha vida e eu darei contas de tudo que eu fiz, pensei, me comportei, falei. Um dia eu darei conta do meu livro. Eu não vou conseguir dar contas, não posso dar contas do livro da Edna, nem do Joe, nem do Elton, nem do Felipe, nem do Jaci, nem de ninguém. Tá? Essa é a visão conservadora. Gente, muito obrigado.